Nora. Se tem sogra difícil, tem nora que não ajuda. 10 frases que a nora nunca pode dizer à sua sogra. Que você fala uma coisa, ela entende outra. Vamos lá. Primeiro, nunca fala que a sua sogra é isso. Não precisa avisar. Quando quiser vir, pode chegar. Que mentira que é essa? Fale com carinho. A casa está aberta. Mas quando a senhora vier, me avise para eu me organizar para estar presente. Fale com carinho, mas fale a verdade. Segunda frase que você não pode dizer: oh, eu não pedi sua opinião. Pelo amor de Deus. Uma frase dessa vai tornar você intolerante. Seja tolerante. Deixa ela falar. Dentro de você, você pensa assim: isso é a opinião dela. Eu vou fazer o que eu acho certo. Não fique entrando em atrito, não. Terceira frase: nossa, sogra, nunca pensei que você pensasse isso. Credo. O que você está fazendo? Se colocando superior. Ah, você pensa lá? Eu não penso como você. Se ela tem uma opinião que você não concorda, é melhor você ficar calado para não ter briga e seguir a sua cabeça. E depois na sua casa comentar a opinião dela e dar a sua. Mas nunca diga frases que a menosprezem. Quarto: sogra, você podia ensinar seu filho a ser um maridinho melhor. O marido é seu, o filho é dela. O que envolve filho é com ela. O que envolve marido é com você. Não entre nessa de colocar a mãe contra o filho a seu favor. Isso é coisa de mulher otária. É claro que a mãe vai jogar no time do filho. Quinto: ah, sogra, a gente veio almoçar aqui hoje. Até que tá bom, mas eu prefiro almoçar com a minha família. O que você está falando para a sogra? A minha família é melhor que a sua. Ela entende isso. Aí ela fala: então vai, não volta, não te chamei. Aí começa a troca de farpa, ferpa. Nossa Senhora. Sexta frase: eu quero herdar isso. O que você está falando para a sogra? Não vejo a hora de você morrer. Gente, olha para cá. Se manca, meu filho. Diga que vai gostar de escutar não, mas eu vou dizer. Se manca, filho. Quando o assunto é herança, genro e nora não tem que estar palpite em nada. Você está sobrando aí. Quem tem que estar palpite de herança é filho. Vai ter divisão de herança, vai ter reunião de família. Genro e nora, não vá. Tem nada a ver com você. E você vai resolver com a família lá. E não fale isso, não. Eu quero herdar isso. Eu quero o carro, eu quero a fazenda. Você não quer nada. Sétimo: sogra, nós não vamos aí não. Nós estamos ocupados demais para te visitar. O que ela entende? Tem coisa mais importante que você. Se você não pode ir, diga que você não pode ir. Mas quando der, vá. Não fale que você tem coisa mais importante para fazer, não. Ela reconhece: eu não tenho importância. Oitavo: fale com seus filhos. Quem são os filhos? Seus cunhados. Não coloque a sua sogra no meio de um problema seu com seus cunhados, porque ela vai jogar no time de quem? Dos filhos. A confusão está feita. Nono: nascer os netos. Nunca fale com a sua sogra o seguinte: estou achando que você está ficando com meus filhos demais. É vovó. É vovó. Se ela ama o filho dela, ela ama 2 vezes mais o seu, que é o neto dela. Deixe os seus filhos ficarem com a vovó. Deixe a vovó fazer as vontades do seu neto.
mas deixe claro com muito carinho: vó é vó, a mãe sou eu. Mas não proíba a sua avó, a vovó, de ver os netos. Não proíba os seus filhos de visitar os vovôs e vovós. Tem muita esposa, muita nora, aí a maldade, e é uma nora mal resolvida. A nora quer atacar a sogra. Ela não consegue atacar a sogra através do filho, porque o filho defende a mãe. Como que ela ataca a sogra? Não deixando os netos irem. Ela pirraça. Não vai, Natal eu vou para minha mãe. Não faça isso. Vovó. 10º, é melhor que você fale com seu filho. Não coloque a mãe contra o filho. Problema com seu filho, resolva você. Você quer ser uma nora agradável? Preste atenção o modo como você fala. A maioria das brigas de nora e sogra, não é que a nora falou que não devia falar. A nora está certa em falar, mas a questão não é o que se fala, é como se fala. Presta atenção aqui. Uma gota de mel atrai mais que um barril de fel. Tenha a sua boca cheia de mel para falar com a sua sogra e com a sua nora. Pense nas palavras. Não é que você não possa falar, é você pensar nas palavras. Vamos voltar para a sogra. 7 coisas que você nunca pode falar com a sua nora. O leite vai azedar. Quais são as 7? Você vai na casa dela, aí está a sua nora preparando o mingau, porque seu filho está gripado. Aí ela está fazendo o mingau. Aí chega a sogra, que não tem limite, olha para a panela e pergunta para ela assim: por que você faz assim? Quando o seu filho sai da sua casa, deixa ele se virar com a culinária da mulher dele. Não dê palpite no que ela está fazendo. Se ela te perguntar, você diga. Se ela não te perguntar, é porque ela não quer a sua opinião. Aí a mulher quer ensinar a nora a limpar vidro, a passar roupa, a refogar bife. Meu irmão, espere perguntar. Se não perguntar, ó, você não faz assim, então faz do seu jeito na sua casa. Deixa ela fazer do jeito dela na casa dela. 2º, pior do que a primeira. Eu faria assim, deixa eu te mostrar como que é. Porque ele gosta do jeito que eu faço. Não dá, né? Aí pegou pesado. Eu conheço um caso que o pau quebrou, e bem feito que o pau quebrou, tinha que quebrar mesmo. O casal jovem organizou o apartamento e chamou os pais para o almoço. Os pais dele e os pais dela. Isso é fato aqui em Divinópolis, bem perto de nós. Mais perto que você imagina. Bem aqui, daqui a pouco eu aponto o prédio. E falou com a sogra: eu vou fazer o prato preferido dele, é lasanha. Eu não sei cozinhar, mas lasanha é um prato relativamente fácil. Quem sabe cozinhar não é uma coisa complicada. Mas ela queria fazer para agradá-lo. Chega os pais dele, chegam os pais dela. O que que a sogra trouxe? Uma lasanha. E ela diz: olha, eu sei que você fez, mas para ele, ninguém faz a lasanha como a mamãe. Agora eu te pergunto o almoço, o que que virou? Os pais dele queimaram, a mulher ficou chorando, não queria comer a lasanha, o filho não sabia se acudia a mulher ou se acudia a mãe com complexo de vítima, ela fez isso para me humilhar, eu fiz com carinho. Cadê o almoço? Inaugurando um apartamento novo.
Aí depois que o pau quebra, o que eles fazem? Ajuda a gente, Padre Cristo. Ajuda, me arruma um chicote, eu vou aí. Me arruma um chicote de Jerusalém que eu vou aí arrumar vocês. Vocês viram? Atrapalha. Atrapalha. Uma sogra que quer paz, ela pode até pensar, a minha lasanha é muito melhor que a dela. Mas vai pensar, você não vai falar. Na hora que você comer, você vai ser gentil e fazer assim, ó. Que delícia! E não diga nunca assim, ó, nó, tá quase melhor que a minha. Não fale isso. Você está cutucando, cutucando. E o povo sabe cutucar, não sabe? Sabe cutucar. Quarta frase. Você nunca deve dizer à sua nora. Você sabia que o seu filho gosta de fazer isso? O que é que a sogra está fazendo? Mostrando para a mãe que ela sabe mais do filho dela do que a própria mãe. Ela conhece o neto e fica julgando o neto contra a mãe. Sua mãe é chata, hein? Aí o menino chega em casa. Mãe, a senhora é chata. Quem está falando isso? A vovó que falou. O que você espera de uma relação dessa? O que você espera da cara da mãe ir na casa da sogra, almoçar no domingo levando o menino? Quinto. Sogra, nunca fale isso com a sua nora. Eu já vi acontecer. A nora na cozinha, picando lá as coisas, lá com equipamento da modernidade. Aí chega a sogra, querendo dar uma... Ela olha e fala com ela assim, nó. A vida de hoje é muito mais fácil. Na minha época não tinha nada disso. Era para a nora responder para ela, e o Kiko? O que você tem com isso? Não é que a vida era mais difícil. A vida era diferente. Hoje se tem muita coisa que naquela época não tinha. Você quando fala que eram mais difíceis as coisas, o que a sua nora está entendendo que você está falando? Que ela é uma preguiçosa. Que na sua época você começava a preparar o almoço 6 horas da manhã. O almoço é meio-dia, 11 horas, nem foi para a cozinha ainda. É a modernidade. Muita coisa congelada, muita coisa pronta. Deixa os dois se entenderem lá. Outra coisa que você nunca pode falar para sua nora. Sabe, meu filho, ele nunca foi bom. Ele sempre escolhe qualquer coisa. Você está falando o quê? Você é qualquer coisa. Sétima frase. Nunca diga essa frase. Está olhando para mim? Sogra, nunca diga para sua nora essa frase. Por que vocês não mudam para mais perto? Ela vai responder. Nunca faça essa pergunta. E eu vou ensinar uma coisa. Quando você jovem casar, vou te ensinar onde você vai morar. Primeiro, tem gente que não gosta de escutar, mas eu vou ser obrigado a falar. Não more com seus pais. Nem os seus, nem o dela. Não brigue comigo, está na palavra. O homem deixará seu pai, deixará sua mãe, e se unirá a sua mulher. Quem casa, esse é o primeiro ponto. Mas onde que vai ser a sua casa? Eu vou te ensinar onde que vai ser a sua casa. Sua casa não pode ser muito perto da sua sogra, para que ela vá na sua casa de chinelo de dedo. E sua casa não pode ser muito longe, para que ela leve mala. Ela tem que ser numa distância boa, que ela não vá de chinelo, mas que não precise levar mala. Entendeu? Entendeu? Outra coisa, sogra, estou te falando para te ajudar. Seu filho casou? Sua filha casou? Você vai na casa deles? Você visita. Você manda na sua casa. Nunca vi sogra dando palpite. Isso aqui está organizado errado. Lá em casa eu organizo nem assim não. Falou certo, na sua casa. Nome casa carregada, eu gosto de casa clara. A sua casa. Não aguento cachorro dentro de casa, então não põe dentro da sua. Na dela ela gosta.
Você já notou, gente, que o palpite cria problema? Falar demais, implicar demais, ficar falando, não perguntou, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, 1000 maravilhas. 10 coisas que a sua sogra gostaria que você soubesse. Você que tem sogra, 10 coisas a sua sogra gostaria que você soubesse. Você fala o número e eu falo o que é. Vai lá, pai bola, vai lá. Que ela não fique de lado na vida de vocês. Que a sua sogra, que você não use a sua sogra para atingir o filho dela. Sua sogra precisa de provar que ela pode dar certo se relacionando com você. Não veja a sua sogra como uma ameaça. Deixa ela mostrar primeiro. Não subestime a sua sogra. Ela pode ser uma grande amiga. Valorize as qualidades dela, porque ela tem. Se você não as vê, você é uma pessoa preconceituosa. Sua sogra espera que você não dependa em tudo do filho dela. Sogra gosta de nora um pouco independente. Sua sogra espera que você não seja lerda, que você tenha opinião. Sua sogra espera que você tenha bom senso de educar os netos dela. Coisa mais desagradável é um neto sem educação destruindo a casa da vovó. Sua sogra espera que você seja reservada, que você não fique contando o problema do seu casamento para todo mundo. São 10 coisas que melhoram o seu relacionamento com a sua sogra. Você quer agradar a sogra? Tem 7 maneiras. Você que fica brigando com a sua sogra, para com isso e passa a fazer essas 7 maneiras. Vamos lá. Primeira, tenha tempo para sua sogra. Vá na casa da sua sogra sem o seu marido. Converse. Ajude no que pode ajudar. Você vai ver que ela é uma pessoa boa, que ela tem uma história sofrida. Deixa ela falar do casamento dela, do marido que morreu ou não, do marido que separou dela ou não, da vida de vício que ela teve ou não. De vez em quando fala com seu marido assim: ô bem, vamos almoçar fora? Vamos levar sua mãe. Ela fica toda feliz. Ela não ofereceu, mas ela foi convidada. Não é todo domingo não, mas tem que chamar de vez em quando. Um passeio, leva a sogra, não é? Leva e traga. Foi maldoso agora. Trate-a com carinho e respeito. Imagine que a sua sogra é a sua mãe, porque ela é mãe do seu marido. Não esqueça dela. Coisa boba, gente. Foi para a praia com o seu marido, para Guarapari. Compra aquelas 2 conchinhas coladas uma na outra, com a boca parecendo um peixe. Assim. Escrito: estive em Guarapari e lembrei de você. Custa R$ 2,50 o raio da concha. É por isso que custa R$ 2,50 para dar para a sogra. Compra uma concha daquela. Quando você for na casa dela a primeira vez, fala: sogra. Você não vai falar sogra, né? Lembrei da senhora, trouxe para você. Claro que ela pode pegar, né? Uma sogra chata. Uma conchinha. Ela também não vai falar uma coisa dessa. Mas você vai mostrar para ela o quê? Eu quero viver em paz com a senhora. Eu poderia ter lembrado só da minha mãe, lembrei da senhora também. Lembrar faz bem, né? Permita que ela esteja na vida dos netos. Isso aqui eu já falei. Última coisa. Manual da Boa Sogra. É um livro que venderia muito. Manual da Boa Sogra. Com 7 capítulos. Cada capítulo um título. Primeiro capítulo. A boa sogra não conhece rivalidade. Ela é parceira. Ela não é rival da nora. Segundo, a boa sogra reconhece que o filho tem uma nova família e respeita isso. Terceiro, a boa sogra sabe que a nora não é igual a ela, porque teve outra educação. Quarto, a boa sogra
conhece o seu papel na nova família. Minha família é essa, meu filho agora tem a família dele. Quinto, a boa sogra não alimenta conflitos, ou seja, não fica jogando lenha na fogueira. Sexto, a boa sogra não critica. Sétimo, a boa sogra tem vida própria. O filho casou, vai fazer caminhada, vai fazer ginástica, vai aprender a fazer tricô, vai ocupar o seu tempo, e de vez em quando você marca presença. Tem sogra que fica só chorando que o filho não mora mais na família. O que se pode concluir é que a boa sogra não entende o casamento do filho como uma perda. Uma sogra equilibrada: eu não perdi o meu filho, mas a família cresceu, ele está morando com a esposa, e daqui a pouco vem os netos. Preocupa-se em cultivar a autoestima. Uma sogra bonita, se cuida, vai no salão, vai numa festa elegante, é educada, conquista a família da nora. Aí a nora vai falar: meu Deus, sua sogra educadíssima, sua sogra me encantou, é uma mulher de bem com a vida. Não é assim que é bom? Encantar a família do outro, ter um pensamento. A sogra tem que ter autoconfiança, afastar o ciúme do filho, afastar sentimento de posse, e torcer e fazer o que puder para o casamento dele dar certo. Coisa que a sogra, ou que a mãe que virou sogra, nunca pode ser para o filho. Filho, seja feliz com ela, mas se não for, seu quartinho está aqui, tá? Para bater numa mulher dessa. Tem que falar com o filho: ok, casou, vira homem, e é para dar certo. Quando tem caso de mamãe, mas não, vai crescer com a tua mulher, vai ser um homem na vida dela, tem responsabilidade, vai trabalhar, vai ter filho, vai crescer. A mãe põe o filho para crescer. Tem umas não que ficam com as galinhas dela: a gente vai dar esta mamãe. Aí enquanto com a nora, meu filho, é só pena que voa, mas tem que voar. Não deixa o filho crescer, pô. Gente, com essa reflexão, foram dicas simples, mas que funcionam. Se você colocar em prática, você verá que não existe sogra má. Atrás de uma sogra má, existe uma mãe insegura, existe uma mulher frustrada, existe uma esposa ferida, e tudo que ela tem é o filho, e ela vê você como uma rival. Não que você seja rival, mas ela tem a sua autoestima. O amor tudo cura. Você já escutou aquela historinha que havia um sapo? Aí a princesa chega para o sapo e faz o quê? Quando ela beija o sapo, o que ele vira? O que essa história quer passar para as crianças? O amor muda as pessoas, o carinho muda as pessoas. Eu conhecia e conheço problemas de genro com sogra. Uma sogra implicante, chata, intolerável, e que o genro começou a tratar bem, começou a dar presença, começou a ser mais calado. Hoje a sogra fica só agradando o genro. O café é dele, o bife maior é dele. Por que a sogra mudou? Porque o genro mudou, porque a nora mudou. Mas tem muita sogra que tem um genro difícil, uma sogra, uma nora difícil. Quem tem que mudar? A sogra. Trate de maneira cordial, seja uma presença discreta, seja uma presença incentivadora. Se você fizer isso, a sua vida irá melhorar. Coloque em prática essas 7 pregações, assista novamente esses 7 DVDs
para que vocês tenham um relacionamento realmente grandioso e abençoado. Vamos finalizar rezando a prece da serenidade, para que Deus te ajude a mudar o que você pode mudar, que você aceite o que você não consegue mudar, e que você tenha a sabedoria de separar uma coisa da outra. Vamos fechar os nossos olhos, coloque a mão no seu coração, e em silêncio, você vai tomar posse desta oração. Lembre da sua família, lembre do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Lembre da sua sogra, da sua nora, do seu genro. Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como vê Jesus e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na outra. Que assim seja. Amém. Eu creio que a minha felicidade passa pelos meus relacionamentos. Repitamos: eu creio que a minha felicidade passa pelos meus relacionamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditando que nós podemos ser pessoas melhores e melhorando a nós mesmos, que nós vamos melhorar quem está ao nosso redor, aplaudamos a Jesus. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que bom estar com você para mais um momento de meditação. Estamos vivendo a segunda semana da Quaresma. Estamos nos preparando bem, graças a Deus, para celebrarmos a Páscoa de Jesus. E hoje trago mais uma meditação para esta nossa caminhada quaresmal. Este verdadeiro retiro, buscando a Deus, deixando-se
encontrar por ele. Hoje, segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Como devemos preparar-nos para a morte? É um assunto que algumas pessoas não gostam. Eu mesmo tinha muita dificuldade quando era sobre a minha família, um amigo próximo, sobre a minha morte mesmo. Mas nós precisamos refletir sobre isso. É a nossa única certeza. Isaías, capítulo 38, versículo 1, anote este texto. Dispõe de tua casa, porque morrerás e não viverás. Numa outra tradução, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esta casa pode ser a nossa casa, a nossa família, mas claro que pode ser também o nosso coração, a nossa vida, esta nossa caminhada de peregrinos. Diz Santo Ambrósio, vamos prestar atenção nessa reflexão que Santo Ambrósio faz. Morrem, felizmente, os que no tempo da sua morte estão já mortos para o mundo, isto é, desligados daqueles bens de que forçosamente os deve separar a morte. Mister, pois, se torna que desde já aceitemos a privação dos bens, a separação dos parentes e de todas as coisas da terra. Se não fizermos isso voluntariamente durante a vida, seremos forçados a fazê-lo na morte, mas então com extrema dor e com risco da salvação eterna. O que Santo Ambrósio nos faz refletir? Que durante a nossa vida, claro, nós vamos usar aquilo que temos, vamos amar as pessoas, é claro que vamos, a nossa família, os nossos amigos próximos, colegas de trabalho, etc. Temos que cuidar das nossas coisas, né? Não tem pé de dinheiro. A gente trabalha, então cuidar bem das nossas coisinhas, da nossa casa, dos nossos hobbies. Mas não devemos nos apegar a isso. Quem se apega a pessoas mais do que a Deus, quem se apega às coisas mais do que a Deus, esse sofre muito na hora da morte, porque ali ele terá que abrir mão de tudo isso na marra, na força, ele não tem opção. Então, enquanto temos opção, devemos colocar a Deus acima disso tudo, porque um dia nós vamos abandonar isso tudo. Não há como levar conosco, no dia da nossa morte, tudo o que temos e todos os que amamos. Tem gente que tem a síndrome de Faraó, né? Não sei se você já sabe, mas aquelas grandes pirâmides do Egito são túmulos. E o Faraó acreditava que na outra vida ele iria precisar de tudo que ele teve nesta. Então, junto com o Faraó, enterravam-se tesouros, muita comida, seus melhores soldados, esposas, serviçais. Então, olha o pânico que aquele povo do Egito tinha quando o Faraó adoecia. Que o cara levava tudo com ele, tudo que era dele, todas as roupas, as joias. Tem gente que tem essa síndrome, né? A pessoa ainda não acordou que ela não vai levar nada. Nem a roupa
que nós seremos sepultados, nós escolhemos. Há pessoas que já deixam a roupa, olha, se eu morrer com essa roupa aqui, mas a maioria nem preocupa com isso e nem devemos preocupar. Só levaremos o amor, as boas atitudes, a fé em Jesus Cristo, crida no coração, professada com a boca. É isso que no final valerá a pena. A este propósito, observa Santo Agostinho, que para morrer em paz, olha, quem não deseja morrer em paz? Dizem que a morte é que tem a melhor memória do mundo. Ela nunca esqueceu ninguém. Então ela também não vai te esquecer, nem a mim. Então como morrer em paz? Santo Agostinho vai dizer, é muito vantajoso colocar em ordem durante a vida os negócios temporais, fazendo desde já a disposição dos bens que é preciso deixar, a fim de que não termos de nos ocupar, então, senão da nossa união com Deus. Ele está falando aqui sobre a tal da herança, né? Que muito mais divide a família do que une. Quantas famílias eram unidas até que a herança os separou? Cada um passando o perno no outro, você ficou com uma fazenda maior, você ficou com mais dinheiro, o seu carro é mais novo. Então aqui, Santo Agostinho está falando, olha, quando você chegar já numa certa idade, já faça aí a divisão dos seus bens, para você no leito de morte não ficar se preocupando com essas coisas. Eu já acompanhei pessoas no leito de morte muito chateadas, porque a família estava brigando pelos bens. A pessoa nem tinha falecido ainda e estava lá no ouvido dela. Que coisa, né, gente? Nem respeitam ali a pessoa no leito de morte. Então nós devemos deixar essas coisas da terra para aqueles que ficarão aqui, para que no momento da nossa morte nos ocupemos com Deus. Só com Ele, com a nossa salvação. É isso que está dizendo Santo Agostinho. Os últimos momentos da vida são demasiadamente preciosos para serem desperdiçados em pensamentos terrestres. Exatamente. A pessoa está ali no leito de morte, ela tem que ficar pensando em conta de banco, na empresa, nos carros. Não. É momento de se lançar em Deus. É momento de buscar o céu. É momento de uma revisão de vida. Mas tem uma questão que será respondida. Que época da vida nós devemos nos preparar para a morte? Quando será a nossa morte? Que dia o Senhor irá nos chamar? São perguntas que darão sentido àquilo que iremos ainda refletir. É na morte que se acaba a coroa dos escolhidos, porque então que se recolhe a maior soma de merecimentos, aceitando os sofrimentos e a morte com resignação e amor. Então não é ficar blasfemando, reclamando, não, mas aceitar. Aceitar que toda vida tem um início e tem um fim. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Semelhantes sentimentos não os poderá ter na morte quem não os tiver exercitado durante a vida.
Então nós não precisamos esperar, me entenda bem, chegar lá no leito de morte para nos preparar. Não, não, não. A preparação para a morte, ela perpassa toda a nossa vida. Nós não vamos esperar, e se é que nós poderemos esperar aquele momento do leito de morte para fazer tudo o que gostaríamos durante a vida. Isso para quem tem tempo, porque muitas pessoas morrem de repente, repentinamente. Um ataque fulminante do coração, um acidente, uma queda. Essa pessoa não tem nem tempo ali de arrepender, nem de fazer uma confissão, nem de comungar. Então é preciso estar preparado. É preciso estar preparado com este fim. Pessoas que têm por hábito renovarem todos os meses a prostetação da boa morte com atos cristãos de fé, esperança e caridade, com a confissão e a comunhão. Então, sempre nós devemos professar o nosso ato de fé, o ato de esperança, o ato de caridade, não guardar pecado. Cuidado para que o seu coração não seja um depósito de pecado. Sempre que necessitarmos, procurar uma boa confissão, procurar a sagrada comunhão, não faltar de missa, principalmente a missa dominical, e fazer tudo isso como se já estivesse no leito de morte. Então pense assim: se eu estivesse para morrer, eu gostaria de ter tempo de rezar o ato de fé, de esperança, de amor, fazer uma boa confissão, colocar a minha casa interior em ordem. Depois da confissão, participar da Santa Missa, para receber a Sagrada Eucaristia. Então nós não vamos esperar chegar o final da nossa vida, nós podemos fazer isso já em vida. Você está me entendendo? Assim nós vamos ter uma vida imersa em Deus, e quando Deus nos chamar, Ele não nos encontrará despreparados. A própria Escritura vai dizer: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontre a fazer isso. Então aquele servo que está dormindo, está comendo, está aproveitando a vida, a hora que o patrão chega e ele não sabe que o patrão vai chegar, está tudo desarrumado, ele dormindo, não fez o que deveria, agora é tarde, né? O patrão já chegou. Jesus, quando fala sobre isso, ele está falando do nosso chamado, da nossa morte. Nós não sabemos quando será. Então, o que devemos fazer? Procurar, com a graça de Deus, estar preparado. Eu brinco muito, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, viu? Estar preparado para que quando a morte chegar, nós possamos subir. Porque tem muita gente que vai descer mesmo. Ah? Tem muita gente que vai descer mesmo, igual num tobogã. Então é preciso procurar esta intimidade com Deus e estar preparado para o último dia, todo dia. Não deixar para fazer o bem amanhã, não deixar para pedir perdão amanhã, não deixar para amar amanhã, não deixar para ajudar amanhã, porque amanhã pode não chegar. Então tudo é no aqui, tudo é no agora. Procurar no aqui e no agora estar preparado, como se hoje fosse o nosso último dia de vida. Quem espera a toda hora a morte,
ainda que venha subitamente, não pode deixar de morrer bem. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Quem espera a toda hora a morte, quer dizer, não é que você fica o dia todo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não é isso. É preparar o nosso espírito. É ter uma vida de oração, leitura da palavra, intimidade com Deus, confissão, comunhão. É assim que nós estaremos preparados. Porque quantas pessoas fazem isso só no fim da vida? E se é que nós sabemos quando será o nosso fim, né? A grande serva de Deus, irmã Catarina de Santo Alberto, na ordem de Santa Teresa, estando para morrer, ela gemia e dizia. Então veja só, a irmã Catarina, no leito de morte, ela começou a gemer. As irmãs todas a cercaram e ela disse: minhas irmãs, não é o medo da morte que me faz gemer, porque há 25 anos que eu a estou esperando. Gemo por ver tantas pessoas iludidas que vivem no pecado e esperam para se reconciliarem com Deus à hora da morte, em que eu, com dificuldade, posso pronunciar o nome de Jesus. Então, o sofrimento da irmã Catarina no leito de morte não é pela morte dela, porque ela diz para as irmãs que há 25 anos ela está se preparando para morrer. Há 25 anos ela pensava: se eu morrer agora, eu quero o céu, eu quero Deus. Desde que Catarina entrou para a ordem de Santa Teresa, ela se preparava todos os dias para a Santa Morte. Então, para ela, não é um medo, não é um inesperado. Ela viveu como se cada dia fosse o último. Você compreende? E por que ela está gemendo? Por ver tantas pessoas iludidas. E como tem gente iludida, viu? Como tem gente iludida. Pessoas iludidas que vivem no pecado, esperando para se reconciliarem com Deus na hora da morte. Aqui eu tenho apenas uma pergunta: qual é a hora da nossa morte? Quem sabe isso? Então isso é papo furado. Isso é conversa para boi dormir. É quem não quer arrepender mesmo, quem não quer mudar de vida. Porque o momento é agora. O dia é hoje. Se eu não estiver preparado para morrer hoje, quem me garante que amanhã eu estarei? Então não vamos ficar empurrando a nossa salvação com a barriga. Não vamos deixar para depois. Depois eu vou à missa, depois eu me confesso, depois eu rezo mais, depois eu pratico obras de caridade. Aí depois não tem depois. Aí não tem depois. E aí? Como fica? Santo Afonso vai dizer: examine-te, meu irmão, e vê se tens o coração apegado em alguma coisa aqui da terra. Pode ser uma pessoa, um posto, uma casa, uma riqueza, alguma sociedade, divertimentos. Lembra-te que não és eterno. O ser humano precisa meditar sobre isso. Eterno é Deus. Eu não sou eterno. Eu tenho início, meio e fim.
tudo que nasce morre. Então nós devemos ir nos desapegando dessas coisas com a certeza, eu não ficarei aqui para sempre. E como tem gente que sofre e põe sofrimento nisso, uma pessoa que vai chegando numa idade mais avançada e próprio da velhice, vê as forças diminuindo, talvez a memória falhando, o olho já não vê direito, o ouvido já não ouve, e a pessoa vai perdendo as forças, ela vai ficando degatente. Aquilo para ela é o fim do mundo, porque na cabeça dela ela ia ficar aqui para sempre. Aí o corpo começa a mostrar que não. Nós estamos aqui em processo, nós estamos aqui numa passagem. Então precisamos ter na nossa cabeça isso, eu não sou eterno. Tudo terás de deixar um dia, e talvez em breve, a gente não sabe. É por isso que com Deus eu tento ser o melhor cristão, o melhor padre a cada dia, para que se aquele dia for o último, que Deus me encontre trabalhando para Ele, que Deus me encontre falando dele, que Deus me encontre o amando, o servindo, o adorando. Não é para amanhã, não é para depois. Não é para amanhã, não é para depois. Oferece desde já tudo a Deus, estando disposto a privar-te de tudo quando lhe agradar. Ou seja, será que já em vida nós estamos dispostos a abrir mão de tudo para não perder a Deus? Será que Deus, ele é suficiente? É claro, quando nós entregamos tudo a Ele, Ele nos devolve tudo. Quem entrega com a mão aberta receberá. O problema é quando nós estamos apegados a pessoas, apegados ao dinheiro, apegados às coisas, apegados a nós mesmos. Aí essas pessoas não gostam de descobrir que não são eternas, né? Porque acharam que teriam tudo isso a vida toda. Então devemos preparar o nosso coração para a nossa morte e para a morte de quem amamos. Porque na verdade não é morte, é uma passagem. A morte é o início da verdadeira vida. Para viver é preciso morrer. Precisamos trabalhar no nosso coração estas coisas. E olha o conselho do santo. Faze como se cada dia fosse o último de tua vida, e cada ação a última que praticas, a última oração, a última confissão, a última comunhão. Então aqui está o nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço, e que o será para toda a nossa vida. Precisamos fazer isso o resto dos nossos dias. Viver este dia como se fosse o último da nossa vida. E prestar atenção no último dia da vida e que as nossas atitudes serão também as últimas. Então, quando você for abraçar os seus pais, abrace como se fosse a última vez. Tenho certeza, o abraço seria mais demorado. Abrace os seus filhos como se fosse a última vez. Ore, faça a sua oração como se fosse a sua última oração. Participe da Santa Missa como se fosse sua última Eucaristia. Quando você for confessar, confesse como se fosse a sua última confissão. E aqui eu estendo para as coisas mais simples. Vai almoçar, almoce como se fosse o último almoço. Tome aquele café que você tanto gosta, como se fosse o último.
brinque como se fosse a última brincadeira, baile como se fosse a última dança. E aqui não é colocar o ser humano para baixo. Ah, padre, que coisa triste. Não, não, não. Aqui é encher de significado tudo o que fazemos, porque um dia será o último mesmo. Nós temos um defeito muito grande, meus irmãos, que é o depois. Ah, hoje eu vou abraçar minha mãe de qualquer jeito, depois eu abraço direito. Hoje eu vou dar só um dialzinho de longe, depois eu beijo. Hoje a gente vai só comer uma coisinha aqui, depois a gente faz algo melhor. É por causa do depois que nós temos um presente tão pobre. É por causa do amanhã que nós temos um presente tão apequenado. Que se nós soubéssemos que é verdadeiramente o último dia, nós faríamos tudo diferente. Tudo diferente. Eu não me lembro o filme, mas eu assisti há tempos um filme que não me lembro o que acontece ao certo. Eu sei que o rapaz, ele morreu. E quando ele chega do outro lado, ele poderia escolher uma prova. E esta prova lhe daria mais um dia de vida. Hora que o sol nascesse, ele voltaria à terra. Hora que o sol, terminasse o seu ciclo, hora lá no pôr do sol, ele então desapareceria, indo para o céu. E o bonito do filme, o filme passa durante este dia. Tudo para ele é bonito. Tudo para ele é mágico. Uma borboleta que posa no dedo, uma criança que brinca, um cachorrinho que late, ele se encontrando com a sua família, abraçando a sua noiva, indo no local de trabalho, vendo tudo aquilo. Quer dizer, aquele dia para ele foi o melhor dia da vida dele. Por quê? Porque ele estava presente. Ele não tinha amanhã. Ele não tinha amanhã. Ele não tinha depois. É isso que Santo Afonso está desafiando a mim e a você. A viver cada dia na intensidade daquele dia e preparando o céu. Fazer tudo como se fosse a última vez. Amar como se fosse a última vez. Perdoar como se fosse a última vez. Participar da missa, confessar, ler a Bíblia, orar como se fosse a última vez. Isso muda a vida. Isso muda totalmente a nossa vida. Então não esqueça do nosso ponto concreto de esforço. PCE. Faze como se cada dia fosse o último da tua vida e cada ação a última que praticas. É isso que nós vamos praticar hoje. Tudo que você fizer no dia de hoje, faça como se fosse a última vez. Você vai abraçar, meu filho, mas abraça como se fosse a última vez. Tome o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche, vá para o seu trabalho, vá para a sua academia, faça a sua caminhada, se encontre com quem você ama como se fosse a última vez. Você verá que tudo fica mágico. É um dia inesquecível. Esqueça do depois. Não tem amanhã, você tem hoje. Você tem hoje. Só tenho hoje para amar. Amém? Finalizamos a meditação desse dia com uma oração de Santo Afonso de Ligório. Então vamos fechar os nossos olhos. Ó meu Deus, só poucas horas me restam. Nelas vos quero amar quanto possa na vida presente, para mais vos amar na outra. Pouco tenho para vos oferecer. Ofereço-vos os meus padecimentos e o sacrifício da minha vida.
em união com o sacrifício que Jesus Cristo vos ofereceu por mim na cruz. Senhor, as penas que sofro são poucas e leves em comparação com as que mereci. Tais como são, aceito-as, em testemunho do amor que vos tenho. Resigno-me a todos os castigos que me queirais infligir nesta vida e na outra, contanto que vos possa amar na eternidade. Castiga-me tanto quanto vos aprouver, mas não me priveis do vosso amor. Sei que não merecia mais amar-vos, por ter tantas vezes desprezado o vosso amor. Mas vós não podeis repelir uma alma arrependida. Pesa-me, ó meu supremo bem, de vos haver ofendido. Amo-vos de todo o coração e em vós ponho toda a minha confiança. A vossa morte, ó Redentor meu, é a minha esperança. Deposito a minha alma em vossas mãos chagadas. Maria, minha querida mãe, socorrei-me neste grande momento. Desde já vos entrego o meu espírito. Dizei a vosso filho que se apiede de mim, que tende piedade de mim. A vós me recomendo, livrai-me do inferno. Amém. A primeira oração que geralmente uma criança aprende é a Ave Maria. E deve ser esta a nossa última oração, pedindo a intercessão de Maria na hora da nossa morte. Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Coloque agora o seu comentário. O que a meditação de hoje falou ao seu coração? Qual a parte que mais te tocou? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Toque no sininho para ativar as notificações. E me ajude, gente, a espalhar a boa nova. Me ajude a espalhar esperança, espiritualidade. Envie o link deste vídeo para sua família, para os seus amigos, colegas de trabalho, grupos de WhatsApp. Vamos levar as pessoas a pensar que elas não são eternas e que ninguém ficará para semente. Cada dia é um dia para prepararmos-nos para a boa morte. A pessoa que não tem tempo preparando a eternidade dela, ela vive perdendo tempo, porque no final é só este tempo que fará a diferença. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, as pessoas próximas,
que você seja verdadeiramente um canal de Deus para estas pessoas. E não se esqueça do nosso PCE, ponto concreto de esforço. Faze como se cada dia fosse o último de tua vida e cada ação a última que praticas. Vamos viver como se hoje fosse nosso último dia. As nossas atitudes como se fossem as últimas. E prepare, você terá um dos melhores dias da sua vida. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto. Permaneça em paz. E nos encontramos amanhã para mais uma meditação da Quaresma. Estou muito feliz por estar com você todos os dias. Forte abraço.
e irmãs, queria eu ter tempo de aprofundar muito o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. É o que nós vamos refletir aqui esta noite, a mensagem da noite. Samuel, 1 Samuel 8, do 4 ao 22. Você depois na sua casa pode ler aprofundadamente o texto, pode marcar, circular, com certeza um texto que vai mexer com você, como mexeu comigo. Vai nos questionar, vai como se fosse escrito para nós. Parece que o texto é escrito para você. Olha, leia isso aí e veja o que você tem feito da sua vida. E é com essa pergunta que nós começamos. Pergunte para quem está do seu lado. Eu sei que tem gente, mas eu não gosto de ficar falando com quem está do meu lado. Mas é bom que dá uma remexida na pessoa aí. Mas eu não conheço, não tem problema, Deus conhece. Pergunte para a pessoa e olhe o rosto dela para você. A pergunta é: o que você tem feito com a sua vida? Pergunte isso. Se você estivesse numa entrevista agora e o entrevistador perguntasse para você: o que você tem feito da sua vida? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual seria a sua resposta? Há pessoas que não sabem responder. Elas ficariam pensando. Há pessoas que iriam na periferia. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou namorando. Outros sairiam da pergunta com a famosa resposta: estou fazendo nada. Mas é uma pergunta que grita dentro de nós. Porque o que nos acontece é consequência da resposta a esta pergunta. Nós não somos vítimas do destino. Nós somos autores da própria história. E cada um que está aqui hoje nesta igreja, e você que me assiste, você está vivendo a vida que escolheu ter. Você convive com as pessoas que escolheu. Ninguém é intruso na tua vida. Você abre portas para estas pessoas. Nós escolhemos mal e não queremos que as consequências sejam más. Nós vivemos de qualquer jeito e queremos que a nossa vida não seja de qualquer jeito. É interessante como que muitos de nós e alguns de nós não aprendemos a lidar com a tal liberdade de Deus. Hoje em dia parece que tudo vale. O ser humano não sabe lidar com uma liberdade limitada. Quando o ser humano começa a ver que ele tem liberdade para tudo, ele começa, eu vou falar uma linguagem rebuscada, não é? Mas você vai entender o que eu queria dizer. O ser humano começa a jogar fezes no ventilador. Estou falando rasgado, porque é assim que a coisa funciona. Há pessoas que não sabem lidar com uma liberdade. Nós estamos num país democrático, nós estamos num país laico, então tudo vale. O que vale é ser feliz. Tudo vale. Se eu estou feliz, tudo vale e ninguém pode falar nada. Tudo vale. Tudo vale. Colocar um homem nu e a mãe leva a criança para palpar. Tudo vale. É arte. Ninguém pode falar nada. Fazer uma pintura de Jesus com tênis, segurando um pênis. Maria segurando um macaco. Tudo vale. É obra de arte. É liberdade de expressão. Pegar uma bacia cheia de hóstia, escrever na hóstia vagina. Tudo bem. Tudo vale. É expressão, é a liberdade. Agora você pegar a Bíblia e começar a mostrar o que o lado de lá tem feito que é pecado. Aí você vai ser processado. Aí eles vão te calar. Aí você é homofóbico. Aí você tem fobia. Aí você está discriminando. Em qual dos lados você está? O que você tem feito com a tua
liberdade, porque nós somos livres. E a melhor frase da Bíblia para o mundo atual, São Paulo a disse há 2000 anos: examinai tudo, ficai com o que é bom. Nem tudo é bom. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Você não é todo mundo, você é filho de Deus, você é uma pessoa especial. Não é porque todo mundo compra que você tem que comprar. Não é porque todo mundo assiste que você tem que assistir. Não é porque todo mundo aplaude que você tem que aplaudir. Não é porque tem gente imitando que você tem que imitar. E essa história não vem de hoje, não. A coisa é antiga. No primeiro livro de Samuel, capítulo 8, está falando de um povo especial que queria ser não especial. Difícil. Se você vê aí a mídia secular, as pessoas querem ser especiais. E o cristão já é especial e ele quer deixar de ser especial. Eu não estou entendendo o mundo que nós estamos vivendo. Tem hora que eu acho que eu nasci fora de época. Eu não estou entendendo o que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo. Defende-se coisas vergonhosas. E as pessoas que defendem isso, que eu não vou falar aqui quais são as coisas vergonhosas, que você já está careca de saber, são pessoas que defendem o aborto. Eu não entendo como que defende algo que deveria ser vergonha, mas defende o aborto que deveria ser vergonha e não é. Escutei uma frase do pastor Cláudio Duarte, vocês o conhecem? De vez em quando ele fica publicando uns videozinhos meus também, a gente não encontrou ainda. Mas ele disse que se você encontrar um poste fazendo xixi no cachorro, não se assuste. As coisas estão mudadas. Aquilo que é certo, hoje é errado. O que é errado está no horário nobre da TV brasileira. E o povo gosta. Senão não passava. Televisão vive de audiência. Se passa porque tem gente assistindo e dando audiência. A coisa está um pouco louca, né? Então vamos na palavra para entender o que está acontecendo. O que está acontecendo com o mundo que nós estamos vivendo? Está acontecendo que as pessoas que foram abençoadas por Deus, eleitas por Deus, ungidas por Deus, querem ser igual a todo mundo que não tem Deus. O filho pródigo larga o pai para estar no mundo, acaba no chiqueiro. Por causa do chiqueiro, ele volta ao pai. Não é assim a história? O que nós temos assistido? A mídia tem bombardeado que estar na casa do pai é estranho, que estar na casa do pai é errado, que estar na casa do pai é um fanatismo. O bom é estar no chiqueiro, o bom é estar na lavagem, o bom é você olhar e não sabe se é porco ou se é gente, e não pode falar nada, se você falar de processo. Vocês estão entendendo qual é a lógica aqui? Não é falar dos de lá os de cá, é para você pensar onde você está nessa bagunça toda. Porque se você não sabe aonde você está, você começa a não saber quem você é. E quando você esquecer quem você é, alguém vai fazer de você o que a pessoa quiser. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram procurar Samuel. Quem é Samuel? Um profeta, ele é filho de Ana. Ana não podia ter filho, era estéril. Ela chora na presença de Deus e Deus lhe dá Samuel. Ela leva Samuel ao templo e ele é criado debaixo das bênçãos de Deus. Ele é um profeta. Os anciãos de Israel, o que são os anciãos? São os sábios. Eles procuram Samuel e dizem assim:
estabelece sobre nós um rei. O que eles pediram? Estabelece sobre nós um rei. Repitam. De novo. Pode parecer uma coisa estranha, mas você tem que estar no contexto da bagunça aqui. Este povo que Samuel é profeta, era o povo escravo do Egito, que agora era livre. Liberdade. Você não é escravo mais, você é livre. E eles, quando estavam no Egito, reclamavam de quem? Do faraó. Porque o faraó o escravizavam. Eles tinham que construir mausoléus, construções enormes, comiam mal, vestiam mal, dormiam mal. Resumindo, viviam mal. Queriam sair de lá, queriam liberdade. Deus levanta um homem, Moisés. Moisés vai, eu estou resumindo a história, e liberta o povo. Hora que o povo está livre, o que eles estão sentindo falta? De um rei. Não dá para entender. Eles eram escravos de um faraó. Eu sou escravo, me tira daqui. Uma terra de liberdade, Deus tira. Quando o povo está livre, nós queremos um rei. E no Antigo Testamento, rei era um representante de Deus. O faraó se considerava o Deus vivo, o Horus vivo na terra, Senhor das tuas terras, de lá e de cá do Nilo, não é assim? E o povo falava, ele não é rei, o nosso rei é Deus. O nosso rei é Deus. Mas aí que está o problema. Tem gente que está abrindo mão desse rei e estão querendo outro rei. Não, esse não. Dá-nos um rei. Estabelece sobre nós um rei, como se fazem todos os povos. Nós não queremos ser um povo especial. Nós não queremos ser um povo de Deus. Nós queremos ser igual a todo mundo. Se todo mundo tem um rei, eu também quero. Se todo mundo está bebendo, eu também bebo. Se todo mundo está traindo, eu também traio. Se todo mundo está na pornografia, vamos juntos. Eu não quero ser um membro de um povo especial. Eu quero ser igual a todo mundo. Samuel fica triste. Ele não gosta do pedido de um rei. Para que rei? Deus é o nosso rei. Ele é o nosso governante. Eu não sei se você entende na Bíblia a palavra rei. Rei é Senhor da vida e da morte. Repita, rei. Por isso que nós falamos, Jesus é o nosso Hosana ao filho de Davi, o rei de Israel. O último domingo litúrgico, festa de Cristo, Senhor da vida e da morte. Ele virá julgar os vivos. Quem nunca viu o filme aí do Império Romano, o imperador, que é também um rei, tinha lá a luta de gladiadores, 2 entram, 1 sai. Aí no meio da luta cortou o braço de um, cortou a perna, ele caía lá ferido, mas vivo. Aí o que feriu fazia o quê? Olhava para o imperador. O imperador sentado fazia assim, ó. Senhor da vida e da morte. Se ele fizesse assim, ó, deixa vivo. Se ele fizesse assim, ó, mata. E se aquele gladiador não matasse o perdedor, soltavam-se leões e comiam os dois. Quando se diz rei, tira da sua cabeça aquela figura de um homem de coroa no trono. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando a gente diz Senhor, Jesus Cristo é o rei do universo, não é um homem de coroa de bago, não é isso. É Senhor da vida e da morte. Deus libertou aquele povo da morte para que eles tivessem vida. Nós não queremos esse rei, nós queremos um outro rei. Por quê? Porque nós queremos ser igual a todo mundo. Não é não?
O Senhor escutou o pedido. Olha o drama. Isso aqui dá uma novela, gente. Uma novela. Olha o drama. O Senhor disse a Samuel: eles estão pedindo, atenda. Eles querem se estrepar, se estrepe. Quer dar com a cara na porta, dê, porque eles sabem o caminho da justiça. Fala para quem está do seu lado, para ninguém ficar com raiva do padre. Se for ficar com raiva, fica com raiva de você. Diga para quem está do seu lado assim: você sabe o caminho certo. Amém? Não tem ninguém aqui bobo. Bobo não tem ninguém, meu filho. Um grande santo diz que nós temos dois caminhos para ir para o céu: a inocência e a penitência. Aqui para nós, a inocência, já perdemos há tempos. Dá-lhe penitência. Qual é a penitência verdadeira? Deus é o meu rei. Ele me dá liberdade. E eu sirvo não por escravidão, mas porque sou livre. Eu sou livre para ser escravo de Deus. Não é bonito isso? Eu sou livre para ser escravo daquele que me libertou. Maria, eis aqui a escrava do Senhor. Você já viu alguma pintura de Maria com algema, corrente ou amarrada? Totalmente livre. Ela escolheu ser escrava daquele que era o rei da vida dela. Atenda. Eles querem um rei? Atenda. Porque eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Você está entendendo o que está se passando na leitura? As pessoas estão abrindo mão de Deus e elas querem servir a outro alguém. A outro alguém. Seja uma pessoa, seja um bem material, seja um status. A tese da leitura é abrir mão de Deus para fazer aquilo que eu quero. É melhor ser escravo de um rei do que ser escravo de Deus. Dá para entender ou não dá para entender? Para mim não dá para entender. Como que você abre mão de um Deus que quer a sua felicidade e que te liberta, e você está saindo de uma escravidão e pedindo para voltar para outra escravidão? Tem gente que não aprende. Eu até brinco nas minhas palestras assim, ó: se for para cair no buraco, não tem problema não, mas cai em buraco diferente, não fica caindo no mesmo não, que o pessoal vai rir de você. Tem gente que fica caindo no mesmo, a pessoa não aprende. E há gente que não aprende. Eu podia dar um exemplo, mas o exemplo é aqui da paróquia, eu não vou dar, porque senão a família não olha na minha cara. Mas era um, para encaixar. Eu vou dar um outro. A pessoa estava trabalhando numa loja aqui no centro. Pegou dinheiro. A câmera, mandado embora por justa causa. O pai foi, a mãe foi, por favor, não faz isso, etc. Então fala com ele para ele pedir para sair. Não, eu peço para sair. Saiu. Joelho no milho, meu filho. Ninguém vai ficar sabendo. Aprenda. Conseguiu um emprego. Onde ele está é um caixa. Câmera. Já pegou ele. Não aprende. Não aprende. Você conhece pessoas que já caíram empinando moto 2 vezes? Eu conheço que já caiu 4. Empina a moto bate no asfalto, cai, arranca o pedaço do ombro, quebra dedo, quebra a perna. Aí você fala: agora aprendeu. É só ele recuperar. Tem um vídeo no YouTube. Assista se você tiver estômago. Não dá para ver de perto, mas dá para ver. Um cara correndo com a moto, ele perde o controle da moto, está com a namorada e bate num poste. A namorada vai para um lado, ele vai para o outro, e o pé dele voa assim, ó. Aparece no vídeo, aí tem uma setinha assim, ó, o pé do rapaz. Quer dizer, coitadinho, ficou sem uma perna.
Aí você vai perguntar, não estou julgando, estou contando um caso para você pensar. Aí você pergunta, mas quem é esse cara? Esse cara, há 3 meses antes, atropelou um menino de 8 anos no passeio e matou o menino. Agora eu te pergunto, era para não subir numa moto nunca mais. Mas tem gente que não aprende. E a pergunta é, agora a pergunta é para você. Você aprende com seus erros ou você repete o mesmo erro achando que agora vai ser diferente? Você já fez, já deu errado, agora está fazendo de novo para ver se vai dar errado de novo. Ah não, agora eu mudei de cidade, eu mudei de pessoa, agora eu... Repita comigo. O que é errado, termina errado. O que começa de qualquer jeito, termina de qualquer jeito. Ah, padre, eu não concordo. Então viva, depois nós vamos conversar. Deixa eu terminar para você me contar como que vai terminar. O povo não aprendeu. Sofreu no Egito, conseguiram a liberdade, agora eles querem ser igual todo mundo. Agora chupa essa manga aí. Quer chupar uma manga? Vou te dar uma manga para chupar, verde ainda. Deus falou com Samuel: diga para o povo o que vai acontecer se eles quiserem um rei. Comigo é terra onde corre leite e mel, é bênção, é unção. Quando eles querem um rei, então conte para eles o que vai acontecer. Tá com o ouvido bem aberto? Presta atenção que eu vou ler. Eu vou ler. Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Quer dizer, vocês querem um rei? Eu vou dar um rei, mas o rei terá esses direitos. Tomará os vossos filhos e os treinarão para serem soldados de guerra, de cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Ele irá de carro, seus filhos a pé. Fará chefes de 1.050.000 homens, e os empregará nas lavouras dele, nas colheitas dele, na fabricação de armas e de carros para defendê-lo. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras, para trabalhar para ele. Tirará os vossos melhores campos, tirará as vossas vinhas e olivais, e os dará aos filhos dele. Das vossas colheitas e das vossas vinhas, do que restar, ele cobrará o dízimo, e os destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Vai tirar de você e dar para a corte dele. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos para trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de todo o seu rebanho. E para terminar, a cereja do sorvete: e vós sereis seus escravos. Naquele dia, vocês vão me clamar por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes. Mas neste dia, eu não os ouvirei. Depois dessa, é para desistir. O que eles responderam a Samuel? Versículo 19. Guarda esse. Esse é o versículo de lascar. Versículo 19. O que eles responderam depois desse testamento? Não importa nada disso. Nós queremos um rei, porque nós queremos ser como os outros povos. Entendeu o que está acontecendo hoje? Não faça isso. Você vai perder a sua salvação. Você vai perder a bênção de Deus. Você vai magoar o seu pai. Você vai entristecer a sua mãe. Você vai perder os seus amigos de verdade. Não importa.
Eu quero ser igual a todo mundo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Entendeu o que está acontecendo hoje? Aí tem um problema, que quando você começa a ser igual a todo mundo, você deixa de ser você. E o pior, naquele dia, clamareis ao Senhor, por causa da vida que vós mesmos escolhestes, e nesse dia o Senhor não os ouvirá. Meus irmãos, precisamos aprender a colocar na nossa vida o Pai Nosso. Seja feita. Por quê? Porque o Pai Nosso, esse Pai, Ele é Rei, Ele é Senhor da vida e da morte. Então não é Ele que tem que fazer a minha vontade, sou eu que tenho que fazer a vontade dEle. Gente, acorda, porque é uma mensagem forte esta noite. Você não pode viver igual todo mundo, você não é todo mundo. Talvez parente seu, pessoas que trabalham com você, vizinho, colega de bar, colega de bola, não sei aonde você convive com muitas pessoas que não têm a sua fé, pessoas que não conhecem a palavra e que nem a igreja vão. E as pessoas te oferecem aquilo que é bom para elas. Por que eu ofereço você a palavra? Porque a palavra é bom para mim. Eu ofereço para você o que faz bem para mim. Se a pessoa bebe, ela acha que felicidade é beber, ela vai te oferecer o quê? Um copo. Se a pessoa fuma, ela acha que é boa fumar, ela vai te oferecer o quê? Um trago. Se a pessoa está transando, ela gosta de sexo, ela vai te oferecer o quê? Uma cama. Você tem que ver o que a pessoa te oferece com a vida que você quer ter. Porque o mundo seduz. O mundo tem poder de seduzir. Quantas pessoas têm perdido a vida, a saúde, sonhos, família, casamento, um trabalho, faculdade, uma pessoa grande na vida, porque quer ser igual a todo mundo. Eu não quero ter a liberdade de Deus, eu quero fazer o que todo mundo faz. Todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Toda mulher está andando quase pelada, eu também vou andar. Todo mundo está roubando, eu também vou roubar. É isso que a leitura está nos dizendo. E qual é o problema? Deus perdoa sempre. Repita. Deus perdoa sempre. Os homens, às vezes. A natureza jamais. Esse versículo, que quando a coisa arrebentar e você clamar por Deus e que Deus não vai te ouvir, não é que Deus vai virar as costas para você, não. Ele vai lhe abençoar, Ele estará com você, mas você terá que assumir as consequências do que você fez. Quando eu era padre em Carmo do Cajuru, vou contar porque não é pecado, não é uma confissão, e a família também sabe desse caso. Fui visitar um senhor que estava quase nas últimas de cirrose. Ele pediu para a família, não me deixe ir para o hospital, quero morrer em casa com meus filhos. E assim foi, ele já estava nas últimas. E eu fui, com um pedido da família, fiquei com ele sozinho no quarto, atendi a confissão, o abençoei, recebeu a comunhão, recebeu a unção, recebeu tudo que podia. Depois que eu fiz tudo por ele que eu poderia ter feito, unção, depois da unção ele pediu para confessar, eu falei que a unção já perdoava, ele queria colocar coisa para fora, eu ouvi tudo, acolhi, não julguei, perdoei, dei pelo viático, que é a última comunhão. Depois de tudo pronto, ele me solta a pérola. Qual que foi a pérola? Padre, agora que Deus me perdoou, agora que o Senhor me absolveu, e agora que eu comunguei, quando é que a minha cirrose vai ser curada? Essa foi a última pergunta. Eu falei, filho, Deus perdoou você, sua família, sua esposa perdoou você, mas as consequências de uma vida de bebida
a sua natureza humana nunca vai perdoar. E eu não falei, mas pensei, vai morrer de cirrose. 1 dia e meio depois, eu estava fazendo as exéquias, morreu mesmo. Você está entendendo que Deus perdoa o ato, mas a consequência, meu filho, se vire, porque se você fez, o que Deus vai resolver um problema que você criou? O que Deus vai resolver algo que você plantou? Deus vai perdoar, e tomara que as pessoas que te amam, te perdoem também, mas o rastro do pecado virá. Infelizmente, para muita gente, a conta é alta. Eu conheço pessoas que por causa de 15 minutos de prazer, 15, acho que não foi nem 15. O pessoal fala muito, ele é o... Pega lá, 4 minutos já está bom demais. O muito é muito, não está fazendo é nada. Por causa de 5 minutos de prazer, o cara estragou a vida toda. Empresário, pai de 3 filhos, uma vida inteira pela frente, respeitado, por causa de 10 minutos. Hoje tem soro positivo, os filhos foram embora, a mulher não quer, claro que a mulher não vai deitar com ele mais, os amigos, quebrou, destruiu uma vida por 15 minutos. Deus perdoou. Se ele confessar, padre, Deus não me perdoa, eu falei, eu te garanto, Deus vai te perdoar. Se Deus não te perdoar, eu dou a minha alma para o demônio, porque eu tenho certeza, Deus perdoa sempre. Você arrependeu? Arrependi, está perdoado. Eu como padre te perdoo, está perdoado. E espero que a sua família te perdoe também. Mas a sua natureza não tem o que fazer. É daí para pior, porque a conta é cara. Vocês estão entendendo a leitura? Estão entendendo como que é perigoso você querer ser igual todo mundo é? Fazer o que todo mundo faz? Conversar o que todo mundo conversa? Vai chegar um dia em que você verá escravo. Escravo de quê? Do pecado. Escravo da droga, escravo de bebida. Conheço, não estou falando nome. Conheço um homem casado que entrou com uma amante e agora está fazendo isso aqui, está comendo o pão que o diabo amassou e a amante não larga. Já falou que não quer, já tem o dinheiro. Falou assim, ela falou, se você me largar eu te destruo. Vou contar para tua mulher, já estou com você há mais de 5 anos, vou pegar beta, e pega, e limpa. Aí o cara falou, padre, se eu soubesse disso, se arrependimento matasse, padre, pede para Deus me ajudar. Não é para rir, é para chorar, não é? Aí eu sou obrigado a ler. Falei, meu filho, vós sereis escravo. Você está escravo dessa mulher. Sua amante está fazendo de você o que ela quer. Esse dia chegou para você. A conta chegou. Você vai clamar ao Senhor por causa daquilo que vós mesmo escolhestes. Mas o Senhor não os ouvirá. Você criou o problema, resolva você. Ai, padre, não tem como resolver. O que eu posso fazer é te abençoar. Vai na sombra, meu filho, vai pela sombra. E não falei, é daí para pior. Deixa eu terminar com isso aqui. Naquele dia, clamareis o Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Deus falou, não queira rei. Isso é sarna para coçar. Vamos tirar aqui esse rei. O que a gente está escolhendo que é gostoso, mas no futuro é sarna para coçar? O que você está fazendo de errado e que você acha que vai dar certo? E quer saber uma boa? Aí uma boa. Essa é a cartada da noite. Deus te trouxe aqui essa noite porque ainda tem jeito.
Amém? Ainda dá tempo. Porque para muita gente não dá tempo mais. Porque a pessoa não ouviu isso quando deveria ter ouvido. Alguma coisa que fica na minha cabeça quando eu faço qualquer homilia, pregação, as minhas viagens. Se não me engano, foi Juazeiro do Norte. Quando eu desci, eu já contei isso aqui, acho. Eu desci do palco, um palco grande. Tinha um senhor, um idoso. E eu, tentando ser simpático. E aí, o senhor gostou da pregação? Ele falou na minha cara, não. Aí eu falei, meu Deus, eu perdi o chão. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar agora? Aí eu falei, mas por que o senhor não gostou? Eu falei, porque eu deveria ter escutado isso há 40 anos atrás. Eu escutei muito tarde. Aí eu entendi. Para ele, não tinha jeito mais. Mas para todos nós, ou pelo menos para a maioria de nós, tem jeito. Cuidado quando você abre mão de ser de Deus para ser igual a todo mundo. E Deus diz para você, cuidado. Se você pegar esse caminho, vai acontecer isso. E você vai terminar escravo. O que tem muito filho falando para os pais? Não importa, eu quero. Ou não está falando isso? Papai e mamãe, então não está. Tá. Amigo, você orienta um amigo, o que ele fala com você? Eu quero ser feliz, não importa, eu vou fazer. Cuidado se vai dar errado, não importa, eu quero e eu faço. Não é assim que nós estamos vivendo? A conta vai chegar. E quando a conta chegar, você pode rezar, porque vai rezar. Deus vai perdoar. Tomara que os homens perdoem, mas não esqueça, a natureza jamais. Leiam em casa e reflita esse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo do 4 ao 22. Você não é todo mundo. Quero lembrar da minha mãe para encerrar, Quando eu era pequeno, eu e meu irmão, ô mãe, vamos fazer tal coisa? Minha mãe, não. Ai mãe, todo mundo vai fazer. A minha mãe respondia o quê? Eu não sou mãe de todo mundo, eu sou sua mãe. O Deus que você serve, e você que está aqui, é porque você tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Esse Deus que você tem fé, Ele é pai de todo mundo, mas nem todo mundo se considera filho do pai. Mas você não é todo mundo. Você tem que prestar contas a Deus. Não fica querendo ser igual todo mundo é, porque você vai terminar escravo, vai arrumar uma pipinada para a sua vida, sarna para se coçar, e quanto a coisa entornar, você terá pouca gente que poderá ajudar você. Isso se o caldo entornar de leve, porque muitas pessoas que eu atendo, as pessoas já me dizem, padre, só um milagre para me tirar da situação que eu entrei. Naquele dia, quando você me clamar, por causa do rei que você escolheu, eu não vos ouvirei. Não quer dizer que Deus não vai escutar você. Não tem o que fazer. Você escolheu o caminho, agora você tem que caminhar. Agora pega o número que está do seu lado para acabar. O que você achou de tudo isso aí? Vocês estão meio assustados. Vocês estão meio assustados. Olha, eu vou te contar uma que eu raramente falo isso. Sem falsa modéstia, eu sou um estudioso da Bíblia. Eu estudo. Vocês notam. A pessoa que sabe, você nota na fala que ela estuda. Mas eu vou contar para você que tudo que eu preparei para falar essa noite, eu não consegui falar mais do que 5% que eu preparei. O Espírito Santo falou muito esta noite aqui. E tem muita gente que veio para escutar exatamente isso. Por quê? Porque para você dá tempo.
Eu não sei quem são as pessoas, mas você veio aqui para escutar isso. Para você, dá tempo ainda. Para muita gente não dá mais, para você dá. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.